Fala, Vitor, tranquilo, mano? Então, começar nossa aula aqui, né? Nossa primeira aula. E assim, vou tentar fazer você virar um jogador aí, conseguir bater esses dois caras aí que você tá querendo, né? E, e quem sabe assim, ou pelo menos o que tá mais perto de ti, né, cara? O outro cara já tem 2,50 assim, mas rate não é o problema, né? Porque outro dia eu bati um cara de 2,400 também no torneio pensado, então isso aí não quer dizer nada, né? Então, bem, eu não queria falar com você só de abertura, né? Eu queria falar do xadrez como um todo. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar, cara, a gente tem maneira de jogar muito ping, né? Porque é diversão e tudo, e eu já até inclusive vi artigos assim, falando que se você levar a sério, se você não jogar coisa que você não joga em partida pensada no ping, o ping é válido e coisa e tal, mas assim, eu acho que isso é mais pra quem, tipo assim, tem 10 horas de xadrez por dia, né? Tem esse tempo todo aí, porque aí a mente do cara tá ativa, o cara calcula rápido, o cara sabe assim o conceito de todas as aberturas, né? Pra gente, meros mortais, eu acho que o que serve mais é tentar assim não jogar ping, entendeu? Ping não ajuda em nada no xadrez, né? Igual eu estava deitado ali ontem, mais de meia hora, pensando nas posições, né, que a gente está jogando, das partidas às cegas e tal. Então, assim, é isso que faz você crescer. Esse cálculo, você calcular cada nuance da posição, né? Sempre procurando melhorar a posição, né? Mas, se de todas as formas você quiser jogar um ping, tiver que jogar um ping, né? E tenta jogar pelo menos 15 minutos, né? Ou se 15 for muito tempo, tenta jogar 10, porque aí dá pra pensar mais, dá pra errar menos, né? Que eu acho que 3 minutos é muito pouco tempo, entendeu? E 5 também, eu me deixo, pô, eu perco muito no tempo, entendeu? A verdade é essa, né? E assim, eu fico ganho na posição, parece que as pessoas ali não têm compromisso de jogar sério, jogam assim pra ganhar, né, para passar rasteiro. E xadrez não é isso, né? É um jogo sim, mas também é um esporte, também é uma ciência, né? Também é uma arte. Então, inclusive a gente vai até ser próximo Pan-Americano, né, de 2019, vamos até ser, inclusive, vamos ser um esporte oficial, né? O xadrez vai ser um esporte dentro do Pan, né? E amanhã começa a Copa do Mundo também, com o Leitão e o Fia representando a gente, né? Vamos ver aí, um vai pegar o Júlio Granda do Peru, o outro vai pegar a Rui Fan, que é a mulher mais forte do mundo, né? E se eles passarem, eles vão pegar dois top 10 na segunda fase, ou seja, esse torneio não tá fácil, né? Pra ninguém. Mas assim, xadrez, apesar do ping e tudo, da tática, né, ele não é só tática. Porque tem o lance da posição, o Boris Gelfand até lançou um livro agora sobre, né, um livro como melhorar o seu jogo posicional, né? Então assim, eu gosto muito de estudar um livro que eu tenho aqui chamado Zurich 53, que pra mim e pra muitas pessoas, inclusive o Matsura, né, é o melhor livro de xadrez da história, porque foi o Bronstein que estudou ele, que analisou as partidas, né, do campeonato inteiro de candidatos de 53, né? Smyslov, os jogadores mais fortes da época. E além disso, ele não é aquele livro chato, né, que você fica lá. Outro dia eu peguei um aqui do Magnus Carlsen para ler e ficava analisando variante, 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 né? Quando eu estava na faculdade, tinha que começando a faculdade, aquela época de adolescente, que nossa mente está mais neurótica assim com xadrez, né? Aí eu estudava muito, o pessoal do xadrez aqui até falou assim, não, bicho, para de reprovar nas matérias e vai, né, vai estudar pro curso, porque, né, xadrez aqui não é igual na Rússia, né, não é igual na Sérvia, né, que tem 51 GMs. Então, assim, aí eu fui estudar, mas na época eu lembro que eu tava assim, tava pegando partida de informador, cara, e analisando assim, cadernos assim de pegava um match lá, Jantima e Yusupov, né? E pegava e ia analisar um match, mas não tinha uma palavra nas minhas análises, era só lance, né? Eu tava tão forte assim com o cálculo, né? Que só tinha lance. Então,
E realmente isso acontece, porque você fica assim, quando você é muito novo, né? Você calcula muito bem, você calcula muito rápido. Depois você vai adquirindo experiência no jogo. Você vai, inclusive, uma coisa que é interessante, igual a gente estava falando, a similaridade entre as aberturas, né? Que eu sempre achei a Dragão assim uma coisa, nossa, pra mim a coisa mais aguda do xadrez inteiro era essa Siciliana Dragão. Né? E eu nunca joguei Siciliana, sempre joguei Caro-Kann. Mas aí eu fui reparando o seguinte, que na verdade a Dragão, né, quando ultimamente agora eu comecei a jogar mais inglesa de brancas, comecei a reparar que a Dragão nada mais é do que uma inglesa invertida, né, com um lance a menos, claro, né? Mas assim, a estrutura de peões, a estrutura, o posicionamento das peças, do bispo, do cavalo é praticamente o mesmo, né? Então assim, se no ping a gente tem que usar muita intuição para poder ver onde que estão as peças e não calcular tão exatamente, já no xadrez pensado o que importa mais é a posição dada, né? Às vezes uma posição para outra tem um H6 a mais que a outra e aí muda a posição toda, né? Então assim, a gente tem que basear o nosso xadrez mais em cálculo, né? E esse cálculo não é só uma coisa assim, estritamente tática, estritamente combinacional. Isso aí também tem que ter, né? Tem que fazer aquele livro lá do Bob Fish que você fez, né? E daí para frente, né? Pegar está sempre fazendo uns 6 diagramas por dia de tática, de combinação, né? Porque isso não só estimula a combinação e assim a identificação dos motivos, né? Dos temas assim de combinação, mas também estimula o seu cálculo, né? De variantes, que são duas das quatro coisas mais importantes no xadrez, né? Quais seriam as outras? A análise posicional, né? E a definição de planos, né? Porque eu acho assim, a primeira coisa que o cara tem que fazer quando ele bate o olho numa posição é o seguinte, é ver que lado que está melhor, né? Qual o primeiro fator que você considera? A segurança do rei, né? O rei está bem posicionado? Está tomando mate? Os dois reis? Não. Então vamos para a segunda. Como é que está, digamos assim, o material, né? Tá igual o material? Ah, então tá bom. Então vamos ver agora quem está melhor numa das alas, né? Quem tem peão no centro, quem tem coluna aberta, quem tem mais espaço, quem tem diagonal, quem tem posto avançado para o cavalo, quem tem perigo de coroar um peão, entendeu? Essas coisas assim, né? Então, a primeira coisa que um grande mestre faz é analisar a posição, né? A primeira das coisas que você tá quando está na sua vez de jogar, né? Quando você bate o olho na posição, você analisa, né? Que lado que está melhor e, né? Quem tem a iniciativa, né? Quem tem um jogo mais dinâmico, quem tem possibilidade de ataque, né? Por exemplo, na Índia do Rei, as pretas geralmente atacam na ala do rei, né? Ou quando o branco roca pequeno, e as brancas geralmente atacam na ala da dama, né? Só que assim, não é porque você está atacando na ala da dama que o seu ataque é mais fraco do que o do cara, né? Porque às vezes o preto não consegue fazer nada na ala do rei, né? Não é o caso do Nakamura, que vem espancando e estuprando todo mundo, né? O cara já conhece assim milhares de posições de partida ali né, já sabe como que vai certinho, né? Então, isso é mais ou menos parecido com o ataque índio também, que eu gosto de jogar muito contra a francesa, né? Costumo colocar as peças na cara do indivíduo lá e sacrificar uma, duas, três peças e inclusive em semifinal de brasileiro eu já fiz isso já, depois até mostro a partida, né? Mas assim, que eu tava falando, conhecer a abertura é importante, as aberturas assim, né? Mas mais importante também é conhecer a ligação da abertura com o meio jogo, né? Quais são os planos que dá para desenvolver, né? Dali pro final, né? Porque assim, também tem uma coisa, não adianta você chegar e bater o cara na abertura, né? Ficar ganho e tal, e você sabe que xadrez não é assim, né? A frase mais pronunciada no mundo é estava ganho, né? E aí depois você vai pro meio jogo e o camarada resiste, e chega no final, você não sabe jogar final, você só estudou abertura, e como é que você vai converter um final técnico, né? Então assim, tudo é importante no xadrez, né? A tática é importante, o final é importante, saber fazer plano, né?
porque depois que você viu como que está a posição, você vai ter que montar um plano baseado no cálculo, baseado nas táticas que tem ali, né? Você não pode esquecer, porque às vezes assim, né? O cálculo é você ver, se eu ponho essa peça aqui, qual que é a melhor defesa dele para impedir que eu domine a posição, né? E a combinação é assim, pô, o cara de repente deu duas peças, mas tá coroando o peão lá dando mate, minha nossa senhora, né? Isso aí já entra dentro do cálculo, né? Então assim, e para você, depois que você analisou a posição, né? Análise posicional, primeiro elemento, segundo elemento, né? Você vai fazer um plano, né? O terceiro elemento seria o cálculo, o quarto seria a análise combinatória, né? Então, assim, como você vai analisar a posição para montar um plano, você tem que ter em mente também, não apenas assim os recursos que você tem, o adversário tem, né? Mas assim, acima de tudo, como vai ficar a posição lá na frente, né? Aquela posição que vai resultar, ela vai ser o quê? Uma posição que você tem vantagem, dinâmica, é uma vantagem estática, entendeu? O seu adversário tem chance de contra-jogo, né? Porque a gente também não pode esquecer do contra-jogo do adversário, né? Porque às vezes a gente realmente começa uma partida bem, começa dominando aquela coisa toda, daqui a pouco o cara vai fazer o quê? O cara tá mal, o que a gente faz quando tá mal? Contra-ataca, né? Já estamos meio mal mesmo, já estamos ficando ali espremido, meio sem, né? Começa a jogar, fazer uns ataques de ala, tenta, né, ativar as peças e tudo. E xadrez é sempre um jogo que se joga de dois, né? Você não pode pensar só no seu lance, no que você está fazendo, e esquecer o do adversário. Porque às vezes mais importante do que fazer o seu próprio plano, o seu próprio jogo, né, suas ameaças, é você também ver quais são os adversários e tentar impedir que ele faça jogadas boas ao mesmo tempo que você fortifica a sua posição, né? Por exemplo, já estava jogando ping outro dia assim, o camarada parecia que tinha uma posição boa, né? Mas na verdade ele não tinha lance nenhum para fazer útil, as peças dele não tinha para onde ir, né? E ele só se deu conta disso depois que saiu da abertura e parou no meu jogo. Mas eu já estava olhando isso há muito tempo, né? Estava impedindo que ele... Quer dizer, eu não estava fazendo nada. O que eu estava fazendo de fato para minhas peças? Nada. Eu estava impedindo ele de se mexer, né? Então, tem muitos jogadores assim historicamente famosos, inclusive campeões do mundo como o Petrosian, né, que não se importavam tanto em empatar uma partida, né? Não tinha um problema com isso, né? Até porque no nível muito alto você não ganha uma partida se você não se arriscar, né? Você tem que correr um determinado risco, né? O Peter Leco, por exemplo, né, que até está voltando a jogar agora, ele é o rei do empate, né? Suprema defesa, ele não parece que ele não se importa em jogar, em ganhar, né? Parece que ele... E realmente, assim, eu tenho observado muito isso em mim também, né? Essa decisão pragmática de torneio, porque às vezes você está jogando um torneio, você tem aquela coisa de ganhar. Tudo bem que torneio aberto geralmente é uma porcaria, você quase sempre tem a obrigação de ganhar, né? Porque você perde meio ponto ali, você fica ruim, né? Agora, assim, pior do que perder meio ponto é perder um ponto inteiro, né? Às vezes a posição está empatada, a gente fica tentando inventar, né? Então eu acho que às vezes assim, o Anand tem muito isso, sabe? Você aprender a se resignar com o empate. Não é você jogar para empatar, é diferente, né? Mas a posição está igual, mantém a posição igual, entendeu? Não fica assim, tentando do nada ali, sem ter nenhuma justificativa, dar um golpe tático, uma coisa ali, que isso aí é típico de ping, entendeu? Às vezes cola, às vezes não cola, né? Igual aquele mate de ontem lá, mate pastor ridículo, né? Que o cara engoliu, quer dizer, pô, aquilo ali é básico, né? E eu, assim, achei bonito e tudo, mas não me acrescentou nada, assim, né? Porque eu sei que ninguém vai cair numa coisa dessa, entendeu? Então, como eu estava falando do plano, né? E, assim, não existe plano certo e plano errado, entendeu? Existe sempre um plano melhor do que o outro, né? Por exemplo, assim, você falou que está jogando a inglesa de brancas, né? Então vou dar uma palhinha da inglesa aqui rapidinho, só para a gente poder se situar aqui e ver alguns planos, né? Então começa com C4, e aí vamos supor aqui que o cara vai fianquetar o bispo dele, né? Ele vai fianquetar o bispo dele, mas primeiro ele vai jogar aqui, né? Eu vou jogar cá. Olha só, e repara uma coisa.
E muito, se você for pegar um informador para ver, vai ter muitas partidas que as brancas jogam D3, né? Mas uma vez eu aprendi uma coisa, o mestre internacional me ensinou uma coisa interessante. Não precisa você jogar o D3 agora, entendeu? Você pode jogar o G3 antes, o G3 antes, né? Pelo seguinte, você aqui, você está controlando o D5. Olha só, o indivíduo não consegue jogar esse D5 agora, né? E mesmo que ele jogue, né? Mesmo que agora, nesse momento, em vez de bispo G7 ele jogue o D5, você pode tomar, ele toma, né? E você já está pressionando o centro dele, entendeu? Se ele joga alguma coisa assim, por exemplo, né? Você pode jogar isso daqui, ó. Né? O que obriga ele, olha só, tá ameaçando aqui, né? E tá ameaçando o centro. O que obriga ele a tomar, ele não vai, porque você tá tomando ameaçando lá, né? O que obriga ele praticamente a jogar isso, que em top, né, entre aspas, em top é a diagonal do bispo aqui, certo? E você tem um jogo mais flexível, com mais opções de escolher o plano, né? Então, bom, muitas variantes realmente, as pretas jogam esse D5 aqui, né? Ou com C6, ou com E6, joga o D5, né? Mas a questão é a seguinte, vamos supor, cavalo C3, e vamos supor, jogou E6, né? Aí eu joguei cá, jogou aqui, né? Geralmente eu tomo esse camarada. Por que eu tomo? Pelo mesmo motivo que nas sicilianas as pretas fazem isso, para abrir a coluna, né? Não importa se ele geralmente toma de peão, eu jogo aqui. Aliás, eu jogo aqui, né? Esse aqui, por quê? Porque eu não quero tomar esse aqui na cara e depois esse, né? Que fica a estrutura ridícula de peão, mesmo eu ganhando um peão, né? Isso aqui fica ridículo, 3 ilhas de peão, dobrado e tal. Então o que eu faço? Geralmente eu jogo esse, porque se o cara avança, eu estou tranquilo, eu não tenho pressa, entendeu? Essa não é uma abertura tão aguda, né? Como a siciliana, por exemplo. Ela é uma abertura que você tem assim uma certa flexibilidade, eu gosto de falar, né? Algumas pessoas falam que é um pouco passivo, mas eu não acho passivo, porque o branco pode ter plano de jogar no centro. Eu já ganhei partido jogando inclusive na ala do rei, entendeu? Na ala da dama, que é o mais convencional, né? Para as brancas atacarem, né? Mas aqui, olha, você voltou o cavalo, né? E o cavalo agora ele pode ir para D2 nos próximos lances, né? Vamos supor, joga aqui, né? Joga cá, roca, cavalo cá. Vamos supor aqui um C5, um roque, cavalo C6, seu cavalo vem para cá. Aí torre A8, né? Porque esse peão está atrasado, o preto geralmente faz isso, põe esse cara aqui, né? Só que agora é interessante o seguinte, o seu cavalo ele pode ir para 3 casas importantes. Ele pode vir para cá, ameaçando aqui, forçando o cara praticamente a avançar aqui, e vai debilitar essa diagonal toda, né? Você pode jogar aqui, né? E se ele avançar também, você mesma coisa, debilita, você volta tranquilo, não tem problema ficar indo e voltando, desde que você está fazendo o seu adversário, né? Avançar os peões, ou seja, ficar com os peões débeis, né? Não tem problema. A ideia da Alekhine é exatamente essa: fica passeando com o cavalo e o cara vai avançando os peões, né? E depois os peões vão ser atacados, de um jeito ou de outro eles vão ser atacados, isso é certo, né? As brancas não podem inclusive nem avançar tanto, porque chega uma hora que os peões já ficam sem ter ninguém para defender, né? Então, assim, nesse tipo de posição, dessa estrutura, com o peão de D4 aqui e esse aqui atrasado, né? Eu gosto muito de jogar também esse daqui, torre E1, porque, por exemplo, se eu tirar a dama para cá, para B3, né, ou para A4, eu simplesmente já estou com a torre defendendo aqui. E geralmente o espertinho sempre tenta fazer, vamos supor assim, né, joguei aqui, isso aqui não é bom não que debilita, mas vamos supor, joguei aqui, né, só para pular um lance. Aí o rapazinho me joga aqui, né? Mas qual que é a ideia dele aqui? A ideia dele aqui é trocar o bispo, né? Vamos supor, eu jogo isso aqui, né? Para impedir o cavalo de entrar aqui. Vamos supor que eu quero tirar minha dama para cá, né? E aí, o que o rapazinho me faz? O rapazinho me joga isso aqui para trocar o bispo, né?
Trocar o bispo aqui nessa posição não é uma coisa interessante, né? Por que não é interessante? Porque primeiro que fica um buraco aqui, as casas brancas da ala do rei ficam uma merda, daqui a pouco o seu cavalo está entrando aqui e se esse daqui sair daqui já é praticamente mate, né? Então o que eu gosto de fazer aqui? Ainda mais que o centro não está cerrado. Se o centro tivesse com um peão branco aqui assim, o peão em E4, por exemplo, você podia até justificar matar o bispo aqui, né? E depois tentar trocar a dama, não sei, os cavalos entram aqui e tal, expulsa a dama do cara, né? Assim, ou não expulsa, né? Ou não está ameaçando nada, né? Que uma ameaça só é uma ameaça se tiver alguém para executar, né? Por exemplo, nessa posição, vamos supor, só por suposição, que eu tome aqui, né? Ele tome, né? Jogo esse, né? Esse bicho aqui não é um lance tão bom, porque esse peão tá protegido meio que, né? Mas tudo bem, só pra, né? Então jogou aqui. A grande questão é o seguinte, esse cavalo é perigoso? Bom, sempre uma ameaça vai ser perigosa quando ela puder ser executada, né? No caso aqui, realmente, esse cavalo é um cavalo chato, ele não pode sair daqui, né? Em compensação, a sua dama também está escravizada, né? Do camarada, está aqui tomando conta, né? Vigiando o mate. E a questão toda aqui da posição é a seguinte, uma vez que esse cavalo chegou aqui, né? A questão toda é, as pretas vão fazer de tudo para remover esse cavalo daqui, certo? Por exemplo, se as brancas jogam esse, né? O bicho protege o peão lá, então as pretas podem jogar esse, né? E aí, ainda não é perigoso, por quê? Porque tem esse cavalo aqui protegendo esse camarada lá, entendeu? Aqui até é melhor talvez até fazer isso, porque você põe outro cavalo para proteger lá, e se ele come, você come expulsando dele, né? E a dama vai ficar aqui sem fazer nada. Enquanto isso, as pretas podem jogar, as brancas podem jogar em outro lugar com B4, né? Ameaçando aqui deixar o D4 pelado, né? Enfim, né? Eu acho que os dois lados têm chance aqui, mas o mais importante é isso, entendeu? Uma ameaça só é uma ameaça, uma debilidade só é uma debilidade se tiver alguém para atacar. Se não tiver alguém para atacar, não é uma debilidade, entendeu? Você tem lá uma debilidade, o cara tá cercando a sua debilidade. Enquanto isso, você está aproveitando para ameaçar mate, cercar o rei dele, então eu acho que isso não é uma debilidade. Ele vai ter que pensar no rei dele antes, entendeu? É claro que uma vez passado a questão da proteção, da segurança do rei, você vai ter que se preocupar com aquele peão num possível final, né? Mas como diz o ditado, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Ou seja, desses três temas que o Kasparov fala no livro dele, né? A vida é um jogo de xadrez, ele fala o seguinte, que tudo na nossa vida, não apenas no xadrez, é um balanço entre material, tempo e qualidade, né? Material seria propriamente o material da posição. O tempo é porque às vezes você tem duas torres a mais, mas você não tem tempo para trazer ela para defender o seu rei, por exemplo, ou um peão passado, alguma coisa assim, né? E a qualidade refere-se realmente à qualidade da sua posição, né? O ideal seria que a gente tivesse todo o material do mundo, né? Todo o dinheiro, por exemplo, ter todo o tempo do mundo e poder viajar para onde quisesse, né? Fazendo analogia com xadrez, você ter peças sobrando, né? E ter assim, e o cara não jogar, só você jogar, você joga duas vezes, o cara só joga uma, né? E a qualidade também, quer dizer, suas peças estão todas bem posicionadas, né? Que aliás, isso é até outro fator da posição que eu esqueci de falar no primeiro item lá, né? Que é a coordenação das peças, né? Uma peça tá defendendo a outra, elas estão todas coordenadas, né? Então assim, isso é importante, porque às vezes o cara tem até material a mais, mas não tem a coordenação das peças, né? Então assim, você ouve muito falar em reagrupamento de peças, quer dizer, o branco agora vai reagrupar as peças, quer dizer, ele vai colocar as peças numa casa melhor, né? Por exemplo, aquele cavalo da Ruy Lopes que vai para já saiu para D7, né? Ou já saiu para C6, aí ele volta para B8 de novo, né? No começo lá do meio jogo para poder voltar para D7, né? Isso aí é o que? Isso aí o cara está reagrupando, está reordenando as peças, né?
Isso é uma coisa válida para fazer, porque no xadrez pensado você não tem que estar dando mate no cara toda hora, igual no ping. Então no xadrez pensado você tem que jogar mais devagar mesmo, é normal, né? Você jogar devagar e não ficar com essa coisa né? O tempo é importante, sim, o tempo é importante, óbvio que o tempo é importante, ainda mais para você aproveitar a sua posição, a sua chance, né? E quanto mais alto o nível sobe, mais assim a diferença se faz nos detalhes, né? Aí que eles chamam de imprecisão, quer dizer, um detalhe que você não jogou, mas aí o cara conseguiu rocar, conseguiu escapar, né? Então, isso aí faz toda a diferença nesse quesito tempo aí que a gente estava falando, né? De não só achar o melhor lance das posições, mas achar o melhor lance no tempo certo, né? Por isso que a gente tem 1h30 para a partida toda, com incremento e tudo, né? Então, o que o Kotobi sugere no livro Jogue como Grande Mestre é o seguinte: você pegar e no seu tempo, né, geralmente calcular os lances, porque é o seu tempo que está lá rolando, não é o do cara, né? E no tempo do adversário você ficar mais tranquilo e analisar a posição. Não que você não possa calcular, né, obviamente, né? Ainda mais quando se aproxima o fim da partida, que, né, e geralmente com um adversário forte, a posição está equilibrada, os dois lados querem usar bem o tempo para não cometer imprecisão, né? E aquela coisa também que o cérebro trabalha, nossa memória vai gravando as posições, né, de longa duração, e aí você vai fazendo uma analogia na hora que você está calculando, pensando, né, e assim, não precisa você estar pensando conscientemente numa posição, o cérebro já está fazendo isso pra gente, entendeu? Por isso que o tempo é importante também, não só pelo tempo que você pensa assim, digamos, conscientemente na posição, mas o tempo que você olha para ela, porque daí você vai compreendendo as nuances dela devagar, né? E está procurando sempre melhorar a posição e pensar com consequências, não apenas táticas de cálculo de variante, mas com consequência estratégica. Quer dizer, por exemplo, esse peão aqui, vamos supor, vou jogar esse peão para B5. Olha só, esse peão nunca mais vai estar aqui para proteger o de cá. Entendeu? Nunca mais vai estar. Se o rapaz joga esse aqui, né, das duas uma, você joga isso aqui, vamos supor, né? Vamos esquecer o jogo do lado de cá um pouco, né? Jogou aquilo ali, né? Então assim, você nunca mais vai poder defender esse peão aqui com esse peão. Você vai ter que ou botar uma torre aqui, certo? Ou então, inclusive, estar preparado para jogar com essa debilidade aqui para sempre. Esse camarada aqui vai ser uma debilidade para sempre, né? Uma hora mais para frente, se eu conseguir jogar aqui um E3 e atacar esse peão aqui, ó, isso aqui vai ficar uma debilidade, entendeu? Então, tem que pensar essas coisas também quando a gente joga, né? Porque todo lance que a gente faz, ele tem um ponto negativo, né? Como no Aikido, né? No Aikido o cara te dá um golpe, querendo ou não, ele está tirando uma mão da guarda, por exemplo, né? Então é a mesma coisa aqui, né? E eu olho muito isso quando eu estou jogando uma partida pensada, porque não precisa ter pressa, sabe? Você pode pensar 1 minuto, 2 minutos em cada lance, não faz mal, né? Ainda mais que tem acréscimo, né? Então assim, quando o cara joga um lance, sempre que o adversário joga um lance, eu fico pensando, poxa, mas então agora aquele bicho estava ali, ele não está mais ali, ele está ali agora. Então ali ele já está protegendo o centro, mas antes não. Então você vai mudando o seu plano, né? Mudando o seu plano, sua estratégia, digamos assim, conforme o jogo vai se desenvolvendo, conforme o adversário vai jogando, né? Porque você vai percebendo assim quais são as nuances da posição, né? Vai percebendo o que assim, o que o adversário tá fazendo de diferente, né? E geralmente tem um conceito da psicologia da competição que fala o seguinte, que no começo da partida você não deve quebrar a tensão, né? Não deve ter pensamentos materialistas, mesmo que seja a última rodada de um torneio, né? Porque você vai estar querendo ganhar a partida, vai estar querendo ganhar o torneio, né? Mas assim, você não pode se esquecer da posição presente no tabuleiro, né? Ele faz até uma analogia assim, ele fala que nossa criatividade é como se fosse uma pipa, né?
E a posição mudando no tabuleiro é como se fosse o vento. Então, assim, enquanto você estiver focado no presente, estiver focado estando presente ali na posição, analisando tudo, né? Mesmo que seja um torneio importante, contra um adversário forte, né? E você realmente tem uma posição muito boa, você não pode nunca perder essa noção de manter a atenção, né? De estar presente, porque o adversário vai tentar de todas as formas, ele sabe que ele está ruim, né? Então ele vai tentar de todas as formas, né, reverter a situação e contra-atacar. Então essa é a hora que você tem que ter o triplo, o dobro de atenção, né? E xadrez é exatamente isso, é você ter atenção, é você estar focado nos detalhes o tempo inteiro, né? Então, assim, não necessariamente de uma maneira linear, né? Não necessariamente de uma maneira objetiva, né? Pelo contrário, o xadrez é muito subjetivo, você sabe. Então, é uma coisa difícil você conseguir assim ter uma paciência felina, né? Você conseguir ficar lá parado no seu canto, melhorando sua posição a cada lance, sem fazer nada que mude a natureza dela assim bruscamente, a não ser que seja uma coisa calculada e tudo. Você vê que você vai ter frutos, benefício, né? Mas assim, geralmente o primeiro lado que quebra a tensão perde a partida, né? Você quebra a tensão, você mostra suas cartas para o adversário, como se fosse um rato no canto assim. Ele fala assim: ah, vou para tal lugar. E aí o gato vai lá, o gato fica parado. Repara que o gato não faz nada, ele está parado, né? Ele não se mexe, ele fica lá só olhando para o rato. Aquele acúmulo de tensão, de medo ali no rato, faz ele ir para um lado. Nisso que ele vai para um lado, ele mostra as cartas. O gato vê onde ele está indo e pega ele, entendeu? Então é mais ou menos assim que acontece com o jogador mais fraco, né? O jogador mais fraco ele tende a não aguentar essa pressão, né? Porque o jogador mais forte está muito mais acostumado a lidar com posições complexas do que ele, né? E o xadrez realmente não é algo simples, né? Para você jogar o cara muito forte, você vai ter que estar preparado para ganhar uma posição muito complexa, né? Então, assim, essa questão de cálculo de variante, né? Não sei se você já viu alguma coisa, mas assim, eu costumo sempre que eu paro numa posição, né? Na verdade, assim, as aberturas geralmente elas são mais flexíveis, quer dizer, você pode escolher o lance que você quiser, que assim, tem vários planos para você fazer, não tem um plano só, né? Ah, eu quero serrar o centro, ah, eu quero jogar pelo lado da dama, ah, eu quero fechar o centro aqui e atacar pelo lado do rei, né? Assim, né? Geralmente você não vai poder fazer todos esses planos de uma vez só, né? Fiz uma vez isso com o Wellington Rocha e me dei mal, né? Inclusive na inglesa. Quis jogar na ala da dama, no centro e na ala do rei. Não deu certo, não chegou no lance 20, né? E quando você estiver calculando variante, você tem que eleger os lances candidatos, né? Porque geralmente você vai ter que escolher um plano, né? E você vai eleger o lance candidato, quer dizer, geralmente você vai parar umas 2 ou 3 posições na partida inteira em que você vai ter que pensar um bocado, né? A não ser que sejam aquelas posições complicadas de tática, né? Que, poxa, você sabe, né? Aquelas posições. Então, assim, geralmente você vai pensar umas 2 ou 3 posições-chave, que a gente chama, né? Que é quando fica aquela figura no livro lá e, né? É posição-chave, quer dizer, poxa, aqui é uma posição. Geralmente, a maioria dos lances a gente faz meio rápido, porque a gente sabe o que fazer, sabe o plano que vai seguir, né? Sabe o que está querendo, o que está esperando da posição, né? É claro que você pode usar o seu tempo para poder pensar em vários planos, né? Qual é o melhor plano, né? Isso aí, um jogador de elite, quanto mais você sobe, mais o nível, a diferença fica nos detalhes, né? Então, assim, mas você tem que sempre ter em mente, pelo menos para poder fazer isso, o que a gente chama de lances candidatos, né? Quais são os lances candidatos aqui, por exemplo, né? O preto jogou B5, né? Então, quais são os lances candidatos do branco, né? Por exemplo, o branco pode tomar o cavalo de E5, porque ele não está tomando mate, né? Uma ideia interessante, né? O branco pode jogar o E3, que é um lance candidato também.
pode jogar o E4, que é outro lance candidato, certo? Pode jogar aí, cara, vamos ver, B4 não pode, B4 não é um lance bacana não, porque B4 eu posso tomar o peão, né, e fica ruim aqui a retomada, ou se eu tomo do centro ele toma em A3, então B4 não, mas eu posso jogar o A4, né? A4 ele me toma, eu tomo, ele joga a torre B na coluna, eu tiro o bispo ameaçando o peão de C5, né? Já é alguma coisa, né? Já vou poder jogar esse A4, né? Mas dos lances nessa posição aqui, né? Qual lance você acha que seria mais interessante para o branco, né? Primeiro passo, analisar os lances candidatos, né? E3, E4, né? E tomar o cavalo em E5 ou o A4, né? Faz o seguinte, pausa o vídeo aí, né? Pausa o vídeo e pensa, qual seria o melhor lance para a branca nesse momento? A gente sabe o que? A gente sabe que o mate está defendido, né? Pelo cavalo de F1, pelo cavalo de F3, que não é assim uma defesa, porque ele está ameaçado, né? E assim, as pretas têm um bispo preto, que não é tão interessante assim para atacar, porque nessa posição, né, seria mais interessante um bispo branco aqui assim, né, em D5 ou em B7, nessa diagonal, né? Ficaria mais fácil para atacar, certo? O preto pode tentar também, olha só, vir com esse peão aqui, né? Que isso aqui é um avanço temático, mas não vai mudar muita coisa, porque eu vou retomar com o de cá, quer dizer, não vai fazer muita diferença, né? Então assim, que conclusão que você chegou que seria o melhor lance? Ou assim, ou essa não é uma posição chave, qualquer lance serve, né? Porque, por exemplo, se eu tomo de cavalo, vai ter que tomar de cavalo, né? Agora sim, talvez o E3 seria interessante, porque observa só, o cavalo está meio que não pode tomar aqui porque o cavalo está caindo, né? Essa diagonal tá controlada, né? Você vai ter que meio que proteger esse peão aqui, ó, jogar isso aqui, por exemplo, né? Mas aí tem um problema, que eu vou tomar aqui, ó, tá vendo? E vai estar no ar do mesmo jeito, né? Então, aqui nessa posição, né? Já analisando pela tática mesmo, sem muito para estratégia, né? O cavalo tomando aqui seguido de A3 é o lance mais forte, né? Aí tem que tomar cuidado com a tática. Por exemplo, eu vou tomar aqui, aí eu tomo, aí dá cheque aqui, mas nesse caso não tem nada, né? Nesse caso não tem nada, não tem nenhuma tática. O cavalo segura aqui, né? Não tem cheque aqui, eu tiro o rei, consigo proteger e esconder o rei. Então, nesse caso aqui, as brancas deveriam jogar isso, né? Evidente que a gente estava falando antes o seguinte, né? Que não era nessa posição aqui, né? Para o branco tomar o bispo. Então o branco deveria fazer o quê? Voltar ao bispo, né? Bom, de certa forma, essa também é uma posição, né? Um tipo de posição típica da inglesa, né? Ou de qualquer estrutura que tenha o bispo fianquetado e você queira tirar a torre para poder manter essa opção de não perder a qualidade, né? Quando o adversário propõe troca. Você volta o bispo, né? Tudo bem, seu rei está meio encalacrado aqui, qualquer coisa é mate, ele não tem muita casa para ir, mas enquanto não tiver nada ameaçando ele, né? Não tem problema ele estar aqui no buraquinho, certo? Então, até agora a gente fez mais um apanhado geral, né? Mais um bate-papo, uma conversa, porque preciso definir para onde que a gente está indo, né? Então, assim, cada aula eu vou falar de uma coisa dessa específica, mais aprofundada, mas é bom ter uma visão geral, é bom ver como um jogador assim mais forte pensa, né? E saber que o xadrez tem que ser feito escolhas, óbvio, você não, né?
E cada escolha tem suas consequências. Então, primeiro eu queria só falar isso, essa coisa da visão geral do todo, assim, né? Do xadrez em si, da parte da psicologia, né? Pra gente estar de fato aí efetivamente começando as aulas. Então eu vou dar um take back aqui na posição, né? E vou aproveitar essa aula aqui inicial, né? Só para explicar um pouco da inglesa, né? Então, o branco joga aqui, né? Geralmente o bispo pode estar fianquetado ou não, né? Deixa eu pular. Cavalinho. Bem, essa é uma posição típica também, né? Já deve ter trilhões de posições trilhões de partidas nessa posição, né? Aqui você pode reparar que temos a coluna C, né? Nosso adversário aqui tem as casas brancas do centro, certo? A gente pode tentar fazer uma coisa aqui que eu chamo de ataque da minoria, né? Que é o seguinte, é você preparar a posição, por exemplo aqui, né? Vamos supor, seguir aquela nossa ideia lá de proteger a casa de escape, né? Aí ele joga aqui. Geralmente quando esse bispo entra aqui, Vitor, né? Com essa ideia aí de, vou fazer uma bateria aqui, vou propor a troca e tal. Mesmo com a minha torre aqui, em negócio, né? Vamos supor, jogue aqui agora, né? Quando o camarada joga esse, né? A maneira mais simples de você tentar meio que evitar a bateria é jogando esse, né? Claro, se o bispo vier para cá primeiro, né? Se ele vier para outro lugar, não tem muito como evitar, a não ser que você queira perder um tempo fazendo isso, o cara joga a dama lá e você joga o rei para cá para proteger aqui, né? Mas, enfim, sempre geralmente quando esse bispo vem aqui, eu jogo aqui, né? Porque aí o cara tem que voltar e agora quando ele duplicar eu já... Aqui é diferente, ele perdeu um tempo, né? Eu ganhei um tempo em cima dele. É diferente do cara jogar primeiro pra cá, olha só. Jogar primeiro pra cá, né? Eu tenho que jogar isso, ele joga esse, eu jogo esse. É a vez dele agora, né? Agora é a vez dele. Porque se ele joga aqui primeiro, né? E eu jogo esse, olha só. Essa mesma posição é a minha vez. Entendeu? Então sempre que o cara na inglesa põe esse bispo aqui, geralmente eu avanço esse cara aqui, certo? Então tá. Eu botei a torre em B1 por causa de quê? Porque eu tava falando com você do ataque da minoria, né? Esse cavalo está seguro pelo bispo, né? Como que é o ataque da minoria? O ataque da minoria é quando esses dois peões vão atacar esses três aqui, né? Bom, e aqui ficou um problema, né? Porque quando ele avança aqui, meu cavalo fica meio sem casa. Então talvez até por uma questão de coerência fosse melhor jogar esse aqui primeiro. Ou talvez até... Sim, tem que calcular e tudo, né? Mas em suma, o ataque da minoria acontece quando? Acontece quando quando a branca avança geralmente esse peão, ou até mesmo assim, também dá certo, né? Vamos supor, você jogou pra cá, né? Pressionando. Então aí, vamos supor, joga aqui, né? Aí eu joguei aqui. Eu estou ameaçando direto avançar, porque minha ideia é atrasar os seus peões. Ou deixar esse aqui isolado, se você comer, né? Isso é o ataque da minoria, né? Deixar esse aqui isolado quando você comer. Ou então eu mesmo comer e deixar esse seu peão aqui atrasado. Depois jogo aqui, ó. Preparo para ocupar essa casa, né? Então, vamos supor agora que o preto tivesse jogado isso, né? Então eu venho com A4, né?
É claro que se ele vai jogar aqui, pô, eu tô dando graças a Deus, porque eu tô conseguindo fazer um buracaço aqui, né? Que mesmo que ele consiga jogar isso aqui, né? Vai acontecer aquilo que a gente estava falando. Esse peão vai ficar isolado, né? Olha só que doideira. Ó, teoricamente esse aqui está caindo pela dama ainda, né? Mas eu posso jogar esse, né? Ameaçando um monte de coisa aqui. Ó, meu cavalo já está morando aqui, por exemplo, né? E esse aqui já está fraco, né? Daqui a pouco eu tiro esse aqui, ponho aqui, expulso o cavalo dele, entendeu? Eu posso jogar até aqui, enfim, várias coisas, né? Então, qual que é a ideia aqui que eu queria chamar a atenção é o seguinte, né? Vamos pegar essa posição, por exemplo, aqui. Essa posição aqui, né? Avançou. Vamos supor que em vez de A6, meu adversário quer jogar alguma coisa assim, vamos supor, não sei qual que é o plano dele, mas ele quer jogar, ele quer deixar esse cavalo aqui vigiando essas casas, né? E eu joguei aqui, vamos supor que ele não fez nada, ele deixou quieto, ele simplesmente jogou isso, né? Protegeu aqui a casa de outra forma, né? Então eu comi, ele comeu, agora eu vou jogar aqui, né? Qual que é o ponto aqui? As brancas conseguiram fazer o ataque da minoria, certo? Tudo bem. Só que agora eu ia chamar a atenção para uma outra coisa, né? Muitas vezes, né, quando o adversário tem um peão atrasado, igual aquele peão de C6 ali, ó, né? É muito mais interessante você colocar uma peça na casa em frente a do peão atrasado do que você propriamente tomar o peão atrasado, entendeu? Tomar o peão atrasado, eu vou proteger, claro que eu não vou entregar um peão, né? Vou proteger o peão, né? Mas o interessante aqui, às vezes, não é nem você tomar esse peão, mas você tentar dominar aqui, né? Vamos supor, joga cá e joga cá, ou aqui mesmo, né? Porque não tem problema, se ele comer, você vai estar comendo de cavalo, né? Você tentar dominar essa casa que está na frente do peão, né? Então, assim, esse não foi um bom exemplo, né, de peão atrasado, mas isso aí serve para qualquer outras posições, né, que às vezes é melhor você ocupar a casa da frente do que você tomar esse peão daqui, né? E aqui sempre tem aquela do cara tentar jogar aqui para tirar, mas não é uma boa coisa, que o bicho está ocupando a diagonal boa, né? E assim, se você seguir o xadrez certinho na lógica, não tem muita complicação, né? Por exemplo, esse peão está aqui, né? Se ele avança para cá, olha lá, deu essa casa para o cavalo, né? Compensação, essa daqui fica mais do que grampeada, né? Mas a gente não quer, a gente quer impedir o cavalo de entrar aqui, né? Enquanto a gente estava armando essa estratégia inteira, o que a gente se preocupou? A gente se preocupou do rapazinho também não avançar o D4 para expulsar o cavalo, lembra? Torre B1, o cavalo ficou sem casa. Então assim, a gente tem que estar sempre analisando os lances candidatos ao adversário também. Principalmente quais são os planos do adversário, né? Não só o que ele pode fazer taticamente, mas quais são os planos do adversário, né? O que ele pode fazer, o que você tentaria fazer, como você tentaria liberar a posição, né? Como você tentaria atacar o seu adversário, né? Então isso também é tão importante quanto o seu próprio lance, né? E aí, voltando na inglesa, só para continuar aqui a explicação dos planos, né? Então é isso, ó. Peão, esse bispo aí foi fianquetado, né? Muitas vezes também, eu estou lembrando uma coisa aqui, né? Só falando de posição típica, nada de lance decorado, nem nada disso não, né? Só falando das posições, que muitas vezes o bispo preto ele vem parar aqui em cima. Quando geralmente o bispo preto vem parar aqui em cima, o que eu faço? Eu não jogo D3, né? Com esse bispo ali eu costumo jogar assim, ó. E3, né? Geralmente assim, na verdade, o rapazinho geralmente ele vai com E5, né?
que é para garantir essas casas aqui também para ele, né? As casas pretas, né? Vamos supor, cá eu jogo aqui e o rapazinho joga aqui, certo? Geralmente nesse caso, eu não jogo mais com D3, eu já jogo assim, com E3, né? Por que com E3? Porque aqui eu vou uma hora ou outra, ou agora mesmo, eu costumo jogar inclusive isso aqui agora, rápido, né? Jogo agora, né? E olha lá, o bispo já tá assim, não é que ele tá sem casa não, né? Tem o A3, o A6, o A5 aqui para esconder, mas isso aqui não é muito bom, porque eu vou tentar manter essa estrutura aqui. Repara, eu vou tentar manter esse D4 aí, né? E não vou deixar o cara se ver livre desse D4 nem a pau. Se ele joga isso aqui, ó, quer dizer, minha vez agora, né? Ok, né? Então ele pode, por exemplo, jogar aqui para cravar o cavalo, mas não tem problema, olha só, H3. E aí? Ah, mas eu comi aqui bem, ótimo, excelente. Tomei de cavalo de novo. Ó, o cara joga aqui, você pode jogar o seu cavalo para cá ou também fazer isso aqui, olha só, que maravilha. Você não precisa, nesse tipo de posição da inglesa, ficar preocupado com o tempo, sabe? Se preocupa mais com a posição, né? Porque você tem que estar com... O que as brancas estão fazendo aqui? Qual que é a vantagem das brancas? Além do par de bispos e tudo mais, as brancas têm um controle do centro, né? Então isso é tão importante. As brancas não precisam fazer nem lance. Elas têm que mais aqui fazer o que? Garantir o controle do centro, né? E jogar esse D4 aí com E3 antes, quando o bispo vai lá para C5, né? Em vez do D3, por causa disso. Porque elas controlando o centro aqui, o resto vem automaticamente, né? Qualquer lance que as pretas forem fazer aqui, né? As brancas já se preparam para... Olha só. Olha que merda, já vou jogar aqui, seu bicho já vai ficar meio sem casa. Tá vendo? Ou se você jogar antes aqui, ó, joga aqui o A5 direto, né? Eu posso jogar isso aqui, né? Tudo bem, você vai jogar lá, né? Tá. Mas aí também eu posso jogar aqui também, né? E ameaçar lá depois, né? Então, enfim, né? Então é isso, sabe? Você pode jogar aqui? Pode, o C5 vai comer do mesmo jeito, entendeu? O negócio da inglesa que eu gosto é o seguinte: as brancas elas têm flexibilidade, elas não têm que seguir uma linha, né? Se você for analisar lá a siciliana, praticamente, porra, 200 lances forçados ali, o cara tem que jogar, se não jogar esse leva aquele lá, e aí, pô, o cavalo fica melhor e não sei o que. Quer dizer, isso é uma coisa assim, né? A inglesa não tem muito essa coisa, né? Você é flexível, você pode escolher os seus planos, você pode escolher jogar no centro, você pode escolher um montão de coisa, né? Mas assim, controlando o centro, tá vendo? Com essa variante aqui, né? Se isso não acontece, qual que é o plano básico que eu costumo adotar quando o cara fica inquieto o bispo, né? É claro, né, Vitor, que uma posição varia para outra, mas assim, a ideia geral é essa, né? Claro que, pô, um lance é um lance, uma posição é uma posição e cada posição é uma, né? Mas jogou cá e tá, e tomei, o cara toma, joguei isso aqui, né? Supor, inclusive essa partida aqui que eu estou mostrando aqui, isso aqui é clássico, né? Então vamos supor assim, ah não, isso aqui eu já mostrei do ataque da minoria, né? Deixa eu mostrar uma aqui sem tomar o peão, né? Sem tomar o peão, foi mal. Mostrar outra posição. Cavalo, cavalo. Que eu quero mostrar assim, com aqui, né? Só pôr aqui, aí joga com esse, né? Joga cá, né? O bicho pode estar afianquetado ou não, tanto faz, né? Aí eu jogo aqui agora para proteger o avanço, né? Ó, as casas brancas estão controladas. Controlar as casas brancas do centro não necessariamente quer dizer ocupar elas com peão ou com peça, entendeu? Quer dizer que você está controlando, está vigiando de longe, né? Então, D3, roque, cavalo K, né? Aí vamos supor aqui geralmente as brancas têm essas duas continuações, né? Tem o cavalo para cá e tem o C6 que é para impedir o seu de entrar aqui. Vamos supor com... Aliás, vou fazer diferente de novo, cara, diferente de novo, né? Assim é mais legal que a gente vai construindo a posição, não fica um negócio pronto, né?
Aí você vai vendo de onde que veio. Então, pra cá, vamos construir mesmo, que é mais legal, ó. Vamos supor esse bispo aqui foi inquietado, né? Então aqui, vamos supor, jogou o D6, ok. Jogou o S5, né? Joguei o D3. Bem, essa é outra posição chave, né? Da inglesa, né? E até porque é bom porque você não tem que pensar muito nos primeiros lances, né? Você vai pensar no meio, a gente já está quase no meio jogo, né? Então isso é uma coisa interessante também, poupa tempo, né? Apesar de se você botar no computador aqui dá 0.0 alguma coisa, 0.30, 0, né? Mas não tem problema, que o Carlsen fala, você tem que sair do meio jogo bem, você não precisa sair da abertura ganho, né? Então, nessa posição aqui, eu olho muito o que as pretas vão fazer, né? Essa aqui é uma posição que acontece mesmo. Que aqui o preto pode jogar C6, como pode jogar o cavalo C6, né? Quando joga cavalo C6, o que eu gosto de fazer que eu acho interessante, né? Eu jogo esse cavalo para cá, e aí eu como. De bispo ou de dama, se o cara tomar, eu jogo o cavalo cá com ganho de tempo. Viu que maravilha? Agora esse meu outro cavalo pode manobrar, né? Ele pode vir... Geralmente eu coloco ele aqui, ó. Eu coloco ele aqui, né? Coloco ele aqui. Aí se o cara jogar esse aqui, vamos supor, né? Ou também com o cavalo, geralmente acontece muito isso, né? Ele está preparando jogar o C6 aqui, né? Um lance clássico para expulsar o seu cavalo, né? Então você vem com o outro tranquilo, você não está com pressa, né? Tá manobrando de boa, né? E se ele comer aqui direto, ele não vai comer, obviamente, ele vai expulsar o cavalo, mas se ele comer, né? Vamos supor que ele comer, né? Essa parte da inglesa, assim, eu te aconselho jogar em ping para você ir vendo quais são os lances que as pretas vão fazendo. Joga ping de 10 minutos, né? Então, assim, aqui você tem duas opções, cara, né? Ou você toma de bispo, né? E deixa o bispo na diagonal e tudo mais, aquela coisa, né? Mas eu não acho legal, eu acho legal aqui tomar, sabe de quê? De peão. Porque, primeiro, esse bispo aqui, a função dele é impedir você de avançar ao lado de lá, né? Eu vou avançar, eu vou atacar na ala do rei, vou atacar C7 forte. E se você fizer um ataque do lado de cá, eu já tenho um bispo aqui para proteger o fianqueto todo, entendeu? O seu ataque nunca vai ser tão forte assim, né? E eu tenho um bispo aqui, né? Dá umas aberturas estranhas, porque geralmente joga aqui, né? E não é legal você avançar aqui, porque os bichos ficam muito forte, né? Mas você pode jogar aqui, tipo, pode jogar aqui, o cara joga aqui, aquela coisa toda, né? Você não tem tanto que se preocupar, você vai ser atacado, né? Tem que prestar atenção nisso, né? Mas é uma ideia você pensar nessa possibilidade de atacar aqui, né? Talvez essa não seja uma posição boa para fazer isso, né? Mas geralmente você tem essa possibilidade de tomar aqui e ficar atacando aqui. Talvez aqui já ficou meio estranho, não sei, cara. Você joga isso, olha lá, o bicho ficou um pedaço de pau, né? E vai ter ataque do lado de cá, vai vir dano, vai vir tudo, o bicho vem pra cá. Talvez não foi um bom exemplo esse daqui não, né? Mas em outras posições, que seu rei está mais seguro, né? Você pode sim pensar em tomar isso aqui de peão, né? E ficar tentando atacar o cara do lado de cá, né? Mas geralmente também o preto não toma aqui de cavalo. O que ele faz? Ele joga aqui. Ele joga cavalo E7, você joga cá, né? Ele joga aqui, ele força você a tomar, né? E aqui geralmente eu tomo, né? O cara toma. O que eu ia chamar a atenção é o seguinte, né? Nessa posição aqui, a ideia das brancas é mesmo que fazer aquela coisa lá do ataque da minoria, né? Supor que o preto jogue aqui, porque o preto tem um par de bispo, tá vendo a questão do plano? O que é melhor pro preto? Melhor pro preto tentar romper na ala do rei mesmo e tentar atacar, né? Mesmo que não seja tão fácil, mas, né?
E aí eu jogo cá, né? O cara joga cá, eu jogo cá. Tá vendo? Eu vou atacar lá, você querendo ou não, você gostando ou não, eu vou atacar lá. Olha lá. Pá, pá, que você vai deixar quieto. Por que você vai deixar quieto? Que seu bicho já está protegendo, né? Eu dei a coluna, né? Eu tô meio passivo aqui, talvez eu tô até meio passivo, tudo bem, né? Eu vou tentar jogar isso aqui assim, quer dizer, nem é minha vez, né? Mas assim, tentar jogar com E3, com D4, né? Tentar aí alguma coisa. Lembra-se que eu tenho um cavalo, o cara tem um par de bispo, então você não pode ficar deixando o centro muito aberto, né? Mas essa é uma ideia, só por questões de ideia, né? Do ataque da minoria. Esse é um plano muito recorrente na inglesa, de colocar a torre aqui, de avançar o peão, né? Ou então simplesmente de fazer isso aqui, ó. Eu faço muito isso aqui também, ó. Ah, vamos supor em posições. Eu Vamos supor que aqui vem o C6 primeiro, em vez do cavalo, né? Então, em vez do cavalo, veio o C6. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar esse cara aqui, né? E seguir esse mesmo plano, ó. Eu sigo esse plano, né? Geralmente o preto também vai tentar seguir, né? Agora eu acho que até ele ficou meio que com tempo a menos aqui, mas geralmente as pretas fazem isso. Joga esse, aí joga esse, né? Esse bicho sempre tem que estar aqui, porque depois que o peão sair, esse cavalo fica no ar, né? E aí o que, que eu faço? Eu jogo torre B1, ele joga a torre B8, eu jogo aqui, ele joga aqui, né? E aí se eu tomo, ele toma, certo? E tudo bem que aqui eu posso jogar esse também, ó, né? Esse aqui é um lance interessante, que aí mais ou menos deixa a posição, né? Essa aqui é uma outra posição típica, seja com os peões em E5 e em D6, ou mais naturalmente ainda os peões em E6 e D5, né? Essa é uma posição muito típica, certo? E aqui, quer ver? Só para terminar nosso estudo de inglesa, vamos voltar mais um pouquinho aqui, começar do começo. Aqui jogar esse D3 aqui é estranho, cara, porque ele sempre pode jogar isso aqui, olha só, e troca a dama e, né? O branco talvez tenha uma minúscula vantagem aí, mas é uma minúscula vantagem mesmo, entendeu? O preto jogando corretamente, ele sempre consegue reverter isso aí, né? Então, assim, naquela posição que a gente estava vendo do... Opa! Do... Claro que aqui eu estou fazendo os lances automáticos, né? Mas assim...
essa posição é bastante coerente, né? Assim, é bastante uma posição bastante, inclusive uma posição típica também, né? Então, assim, você tem que tentar jogá-la com muita, assim, circunspecção, né? Porque você a ideia do peão aqui também é pedir o cavalo, tal, né? Você tem que jogá-la planejando, mas assim, eu costumo jogar esse tipo de posição aqui, é uma posição típica essa daqui, né? Quando surge isso daqui, o que que eu faço? Eu preciso quebrar no centro, né? Então, assim, uma das vezes que eu já tentei jogar isso que ficou legal é jogar esse contra-intuitivo lance aqui, ó, E4, né? Que aí com esse E4 aí, né, você praticamente tá meio que assumindo a iniciativa, né? Você tá ameaçando um monte de coisa aqui, ameaçando o bispo K, ameaçando avançar o peão, né? Tipo, nossa, tá ameaçando espremer a posição do cara todinha. Né? Tudo bem que depois desse D4, desse E5 aqui, o cavalo pode vir pra cá, mas assim, não tem nada que diga que seu bispo não pode vir pra cá e depois tentar trocar pelo de lá. Enfim, você está restringindo o jogo do adversário. Você está ganhando espaço, entendeu? Esse é um lance meio contra-intuitivo, né? Esse é 4 aí, mas já aconteceu muito comigo. Por isso apenas que eu tô citando ele, né? Porque também se o cara joga aqui, né? Tudo bem, eu posso voltar o cavalo talvez para A2, C1 com ideia de B3 e C5, né? Então, ou mesmo pra cá, aliás, aqui até não pode, porque e seria uma coisa meio complexa aqui. Ele toma aqui, aí eu jogo aqui, aí o cara toma lá, olha só. Ficou um negócio bem complexo, né? Bem complexo. Jogo cá, aí vamos supor o cavalo sai, aí aqui tá caindo também, olha só. É isso que eu tava falando com você, que o jogo explode no concreto, tá vendo? Os dois lados vão fazendo lance para poder melhorar a posição, né? E aí teve uma hora que o jogo explode no concreto. E geralmente o lado que conseguiu juntar mais vantagem posicional vai ser o lado que vai conseguir ser superior, né? Aqui não tem problema nenhum jogar isso, né? Como essa posição da inglesa aqui foi uma posição que ficou muito equilibrada, ó, aqui eu tenho que fazer essa escolha, hein? Se eu comer, eu vou debilitar o peão, mas eu vou enfraquecer as casas aqui também. Eu tenho que fazer essa escolha. Vou comer, dar o par de bispo ou não, né? Vamos supor, comi, né? Comi, eu joguei cá, né? Para já impedir aqui, né? Meu cavalo está aqui, está bem prostrado, meu cavalo. Eu posso pensar em jogar um bispo aqui, um outro bispo ali, jogar a dama para cá, né? Então, assim, essa posição está bem equilibrada. Acredito que se os dois lados forem jogar, mesmo o preto com o peão isolado, né? Os dois lados forem jogar essa posição corretamente, né? Eles têm um par de bispos que compensa, né? Mesmo que o meu cavalo esteja bem posicionado ali, acho que deve acabar empatando. Então, assim, esse E4 que a gente jogou agora, ele ilustra um conceito importante também, que é o seguinte: é esse conceito de você fazer lances não ortodoxos, né? Porque às vezes acontece isso. Nem sempre, às vezes, o melhor lance da posição é um lance ortodoxo, né? No caso da inglesa, esse E4 não foi, mas é um bom lance, porque rompe o centro. É um ponto de ruptura esse E4, né? O homem tem um peão lá em D5, o ponto de ruptura é onde? Em E4, né? Então a gente jogou o E4 aqui, e aí acabou indo para uma posição que a gente tinha falado antes, o negócio da psicologia da competição, né? Que o adversário ele vai juntando vantagens, estratégias, melhorando a posição até o jogo explodir no concreto, né? Se você me perguntar aqui, eu talvez prefira jogar de branca. Talvez a branca tenha uma pequena vantagem, porque é por causa desse peão isolado, né? O cavalo das brancas está realmente bem posicionado, certo? Mas assim, eu acho difícil conseguir explorar isso daí, né? Mas dá para tentar, né? Não é nada que não possa ser tentado, certo? Mas só ia chamar a atenção sobre isso, dessa coisa do jogo, determinada hora ele explodir no concreto, né? Ele tá uma coisa assim subjetiva, a partida toda, os dois lados juntando
vantagenzinhas, desenvolve aqui, ameaça ali e tal. Aí daqui a pouco, olha lá, o branco falou, pô, cara, agora eu não quero saber, agora eu quero a porrada, né? Então o preto falou, ah, bicho, então vem então. Aí começa essa tática toda, né? Você pode calcular depois aí, mas é basicamente isso a tática dessa posição, né? Talvez aqui um torre A8 também, só para impedir o E6, né? E aí é isso, cara. Nossa intenção não é, né, parar por aqui mesmo, né? E espero que tenha gostado da aula. Foi um pouco cansativo, eu falei muito, né? Teve poucos lances assim, né? Mas espero que as outras aulas sejam mais organizadas e tudo e traga outras novidades aí também. Você também pode me perguntar coisas, sugerir temas ou pedir posição para analisar ou partida sua, né? Se você quiser, eu posso analisar suas partidas da final do estadual também, que você jogou aqui agora, né? Você me passa elas, eu dou uma olhada nelas no site. Aí, se você concordar, eu faço uma aula só analisando suas partidas, certo? Então, beleza, mestre. Abraço aí e tudo de bom, cara. Valeu.